Hoje o tema é demônios, anjos, deuses ou extraterrestres. Uma coisa que tem que pensar bastante, uma coisa para a gente poder analisar tudo, verificar o que a história nos conta, o que a gente tem para poder contar com isso, né? As escrituras sagradas falam, os livros sagrados, a Bíblia, eles falam uma coisa, outros falam outras, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema que as pessoas realmente chamam, né? Gostam dessa informação e desse tipo de coisa. O que acontece? Para eu poder começar a falar um pouquinho sobre isso, eu tenho que colocar algumas definições e alguns casos que acontecem, né? Então, por exemplo, na Bíblia fala-se muito sobre querubim. Querubim. O que é querubim? Querubim é um anjo de primeira hierarquia, ou qualquer anjo. Esse é o dicionário. Se você for procurar o significado de querubim, o querubim é isso. É anjo de primeira hierarquia ou qualquer anjo. Mas na verdade, se você for pegar a tradução correta dessa palavra, né, que vem lá do latim, do aramaico, vem lá de trás, querubim significa aquele que veio do céu. Então, o que o pessoal fez? Aquele que veio do céu é anjo. Mas não necessariamente. Não necessariamente seja um anjo. Aí a gente vai chegar numa conclusão, aí cada um chega à sua própria conclusão. Tá? Mas a ideia é essa. Querubim é aquele que veio do céu. Essa é a tradução correta da palavra querubim. Bom, existem várias teorias e várias coisas que a gente pode colocar aqui. Eu vou contar para vocês uma versão minha, tá? De coisas que eu aprendi, de coisas que eu li e de coisas que eu acho que sejam possíveis de ter acontecido. Então vamos lá. Eu acredito que, de acordo com um livro chamado Os Exilados de Capela, né, seres que viviam numa estrela chamada Capela, que fica nas Três Marias, que eles saíram, foram exilados, foram expulsos do planeta deles e vieram para a Terra, com o intuito de popular a Terra. Aqui chegando, estes seres começaram a entrar na Terra, porém, eles não conseguiam, eles não tinham capacidade, a pele deles não aguentava o Sol. Eles não conseguiam ficar sobre a terra, eles tinham que ficar subterrâneos. Então eles não conseguiam ficar sobre a terra para poder fazer o quê? Para poder plantar. Porque estes seres eles eram herbívoros, eles não comiam carne, eles não eram carnívoros. Aqui na terra já existia os terrestres, os seres humanos terrestres, que viviam aqui com caça, com as demais coisas, que é o que a gente chama dos seres, dos neandertais e assim por diante. Tanto é que isso a gente pode confirmar da seguinte forma. Se você pegar algumas pinturas rupestres que tem da época das cavernas, você vai ver seres desenhados com um capacete. Tá? Isso é fácil de encontrar, se você for no Google você encontra com facilidade. Que você pega lá seres desenhados nas paredes que tinham um capacete na cabeça, um negócio redondo na cabeça, um negócio meio ovalado, que seria o significado de um capacete espacial. Né? Isso tem vários relatos que é possível. Então, entende-se que estes seres vieram para cá, chegaram aqui e começaram a popular a Terra. Porém, eles não conseguiam ficar sobre a camada da Terra por causa da radiação do Sol que eles não suportavam. E eles precisavam plantar para poder comer, porque eles não conseguiam plantar algumas coisas dentro das cavernas. O que eles fizeram? Eles pegaram os seres terrestres e começaram a fazer
experiências genéticas com estes seres terrestres. Para quê? Para que estes seres tivessem e criassem capacidade de pensamento, ficassem mais inteligentes. E assim foram, fazendo as mutações genéticas, até que estes seres conseguiram ter uma capacidade de pensamento melhor, só que esses seres eram utilizados como escravos, né? Porque eles plantavam em cima da terra para aqueles que viviam embaixo da terra poderem comer. Um deles se rebelou contra isso, e esse que se rebelou, por coincidência ou não, o nome dele era Satanael. Ele se rebelou e teve uma guerra destes seres que adquiriram a inteligência contra os seres que vivem embaixo da terra. Nesta guerra teve uma intervenção no planeta, né, de seres extraterrestres. Teve uma intervenção e ficou proibido daí para frente qualquer intervenção na Terra. Qualquer intervenção que houvesse na Terra não poderia ter mais, teria que deixar a raça humana dali para frente evoluir a partir daquele ponto. Então essa é uma teoria, é uma possibilidade que existe, ok? O que acontece? Nós temos sido visitados por seres há muitos anos. Basta vocês acompanharem todos os relatos, pinturas rupestres, o Antigo Egito, índios, no mundo inteiro. Ao mundo inteiro você encontra coisas que não poderiam existir naquela época. Só podem, coisas que não têm explicação. Então vamos pegar, por exemplo, o livro Eram os Deuses Astronautas. É um livro que relata inúmeras coisas que não têm explicação no mundo, né? Então, por exemplo, uma das coisas que o pessoal mais fala são as pirâmides do Egito. Como é que eles conseguiriam levar pedras de não sei quantas toneladas cada pedra e colocar em perfeita assimetria para poder construir uma pirâmide? Como é que isso seria possível? Tem alguns, né, que falam, não, os escravos dos egípcios que puxavam, que empurravam a pedra. Gente, é quase que impossível. É quase que impossível você pegar uma pedra de não sei quantas toneladas e você ter pessoas puxando aquilo e colocar numa simetria perfeita. Não tem como. Outra coisa que também tem, existe uma coluna de ferro onde não enferruja. É uma coluna que é de ferro, mas ela não oxida. Ela não enferruja. Como é que aquilo veio parar aqui? Todo o ferro que a gente conhece oxida. Por que aquela não? Marcas de como se fosse indicando um aeroporto para naves nas encostas de alguns desertos, de alguns morros. E isso tem muito, você encontra no mundo inteiro. Então o livro Eram os Deuses Astronautas, eles mostram que nós fomos visitados durante muito tempo, e ainda somos, né? Hoje você não encontra pessoas falando que viram naves espaciais, que viram, agora inclusive está aumentando esse número de casos de avistamento, mas isso já vem há muitos anos, que nós temos, a gente vem sendo visitado por seres de outro planeta. E por que deuses? Porque é mais fácil para uma religião qualquer, ou falar que aquilo é um deus, que é uma divindade. Então você pega, por exemplo, Deus na Igreja Católica, você pega no hinduísmo, você tem os deuses, você pega os vikings, também tem a história que os deuses desciam na terra, né? Os romanos, que os deuses vinham para poder, inclusive, ter relação com as humanas, que nasciam os semideuses, que inclusive a Bíblia fala sobre isso, né? Na Bíblia, no Gênesis, uma parte do Gênesis, ele fala que os deuses estavam tendo relações, tendo filhos com as filhas do homem.
né? Então, ali fala, na Bíblia fala, sobre esses deuses que vinham para a Terra para ter relação com as filhas do homem. E aí nasciam o que eles chamavam de semideuses, que foram grandes heróis da história. Quem são os grandes heróis que eles estão falando? Eles estão falando das histórias que a gente encontra. Hércules, né? Hércules é um dos mais famosos, mas tem vários aí. Se você for procurar a mitologia grega, a mitologia, você vai encontrar vários semideuses que na Bíblia fala que aconteceu realmente isso. Então, se a Bíblia é um livro sagrado que a gente pode tomar como uma fonte real, então a gente pode entender que esses deuses vieram de fora do planeta, vieram do espaço, e não necessariamente eram deuses ou eram anjos, né? Porque se a gente levar o que eu falei no começo, se a gente pegar a tradução da palavra querubim, a tradução original da palavra querubim, significa aquele que veio do céu. Então aquele que veio do céu não necessariamente pode ser um anjo, né? Ele pode ser um ser extraterrestre. Então, dos orixás, por exemplo, são divindades. A mesma coisa. A mesma coisa. Eles também vieram na Terra e tiveram aqui as suas coisas. E vinham e subiam. Vinham e desapareciam. Vinham e apareciam. As pinturas que a gente encontra no templos egípcios, onde aparece o desenho de aviões, submarinos, naves, helicóptero, tudo isso lá atrás, lá na época do Antigo Egito, na época dos faraós. Então a gente sempre teve. E por que eu coloquei demônios, anjos, deuses e extraterrestres como tema dessa live? Porque assim, se eu tenho seres que descem para a Terra e fazem alguma coisa aqui, como eu falei no começo, que tem uma possibilidade de eles terem feito experiências genéticas com os terráqueos que aqui existiam na época, né? Com os seres terrestres que existiam na época, vamos chamar de neandertais, seja lá o nome que vocês queiram dar, qual a época que isso possa ter acontecido. E um deles se rebelou e foi conhecido cujo nome era Satanael. Essa similaridade com o anjo caído, com a Igreja Católica, é muita coisa, muita coincidência, né? Eu ter um anjo caído chamado Satanás e eu ter uma história de seres extraterrestres, do quais fizeram mutações genéticas na Terra, e um desses seres, junto com essas mutações, com esses seres que foram melhorados geneticamente, ele se rebelou, e o nome dele exatamente era Satanael. Então é muita similaridade com o que está acontecendo. Então, esses caras, eles eram realmente deuses, ou eles eram seres que tinham uma tecnologia muito grande, era uma tecnologia muito alta para a época que eles tinham e até hoje, né? Porque até hoje a gente vê coisas que a gente não compreende, porque a tecnologia deles é muito elevada. Estes deuses, eles vinham de tempos em tempos aqui na Terra. E anjos também vinham de tempos em tempos. Se você pegar na própria Bíblia a descrição de um anjo, e você pegar em qualquer local a descrição dos seres que mais aparecem aqui na Terra, que são os de cabelo loiro, né? A gente chama de nórdicos, né? Mas tem quem chama de pleiadianos. Eu conheço como nórdicos, mas chamam também de pleiadianos. Eles se parecem muito, a descrição dos anjos da Bíblia com a descrição dos nórdicos são muito semelhantes. Na Bíblia fala, os anjos eram altos, colocavam uma roupa branca, tinham o cabelo loiro comprido, não sei o que lá, de aparência humana, papapá. Se você pegar as fotos, se você pegar a descrição de um extraterrestre pleiadiano, é a mesma coisa. Eles estão sempre com um uniforme branco,
cabelos loiros, altos, cabelo loiro comprido, são bem altos e têm aparência humana. Então as coisas começam a se ligar. Então realmente, eram anjos ou eram extraterrestres? Eram deuses ou eram extraterrestres? E os demônios? Na verdade, os demônios que cita na Bíblia tem a ver também com seres que se rebelaram e tem a ver também com seres que têm uma má índole, que podem ser também extraterrestres, que também têm uma má índole. Porque eu não vou falar que todo extraterrestre é bonzinho. Não. Cada um tem. Já são catalogadas, eu conheço catalogadas que o pessoal já me passou, são mais de 75 espécies de extraterrestres diferentes. Hoje, você escuta muito falar. Mas você tem os nórdicos ou pleiadianos, você tem os greys, que é o mais famoso aí, que são aqueles baixinhos de cor cinza com os olhos grandes. Você tem os draconianos, você tem os reptilianos, que são os mais famosos, mas existem vários. Existem mais de 75 já espécies que já foram catalogadas por grupos de ufologia, por pesquisas ufológicas. Mas isso ninguém conta. Não, ninguém conta. Ninguém conta. E tem muita gente que fala, nossa, eu quero mais é que eles venham logo para a Terra para poder acabar com isso aqui, para poder a gente viver uma vida melhor. Também não vão vir. Também não vão vir. Sabe por quê? Pelo seguinte, imagina só. Imagina que você acredita na lei de Darwin, na evolução da espécie, na lei de evolução da espécie. E aí desce, aparece um extraterrestre, uma nave, desce o pessoal lá, e eles provam que você não é uma evolução de Darwin, que você é uma experiência genética. Essas pessoas que passaram a vida defendendo esse tipo de coisa, que são cientistas, mas que passaram a vida defendendo esse tipo de coisa, elas vão se matar. Vai haver suicídio. Imagina uma nave descer e sair de dentro um ser que era dado como um anjo. Como é que fica as igrejas? Como é que ficam as religiões? Então isso não vai acontecer. E se acontecer, vai acontecer de uma forma muito... Não vai ser uma aparição em massa que vai chegar, que nem algumas pessoas falam, não, tem que vir em aparição. Não vai ter. Porque senão vai ter uma balbúrdia no mundo inteiro. Vai ser muita gente se matando, vai ser muita gente morrendo e vai ser um desespero total. Então não vai acontecer esse tipo de coisa. Se alguém tem uma ideia de que isso vai acontecer, não vai, não dessa forma. Pode ser até que eles comecem a aparecer e comecem a ter mas não vai ser nada como algumas pessoas falam que querem ou que escutaram. Não, vão vir não sei quantas naves e vão parar aqui. Não, não vai ter isso. Tá? O que vai acontecer, sim, já existem extraterrestres vivendo entre nós. Já existem. De que espécie? Não sei, eu nunca vi, nunca encontrei. O dia que eu encontrar e eu comprovar que é da espécie X, da raça X, aí eu falo para vocês, eu falo, encontrei, ele é da raça tal, né? E aí tá tudo bem. Então, não dá para falar de coisas que a gente não vai entender, que a gente não vai conseguir, que a Terra não vai entender esse tipo de coisa. Agora, o que a gente pode falar é de passado, de história. Por isso que eu falo, deuses, demônios, anjos e extraterrestres, se você for ver, é tudo a mesma coisa. São todos os mesmos seres. Só que citados em formas diferentes, com entendimentos, mas é a mesma pessoa. A descrição bate. A descrição bate com isso.
E quando eu falo demônios, que são também seres extraterrestres, não pensa naquele ser com chifre vermelho, que aquilo ali foi uma forma da Igreja Católica colocar medo nas pessoas. A Igreja Católica a principal dessa história toda é colocar medo. Então, olha o demônio, olha o diabo. E as pessoas vê aquele ser horripilante e fica com medo. Então é isso. Mas não são. Os demônios são seres que podem estar até entre nós aqui na Terra, tá? Mas que eles têm má índole. Eles não querem. Qual que é a principal guerra? Qual que é o principal problema? Tá? Então eu vou explicar para vocês mais ou menos o que me foi explicado quando eu fazia parte de um grupo de ufologia. Quando eu fazia parte do grupo de ufologia, eu falei assim, ó, existe uma confederação das galáxias. As galáxias, elas são divididas em quadrantes. Tá? Então você pega a galáxia e divide em 4. Dividir em 4 você tem os quadrantes. O nosso quadrante, o quadrante onde está a nossa galáxia, a Terra, né, e todo o nosso sistema solar, é um quadrante que ele quem toma conta desse quadrante são os pleiadianos, ou os nórdicos. Por que isso? Porque são os que mais se assemelham, né? E Deus nos criou à sua semelhança, tá? São os que mais se assemelham a nós, são os pleiadianos. Por isso que eles tomam conta, porque se eles tiverem que vir aqui, que intervir, não vai ter um choque. Imagina só, se fosse um reptiliano, por exemplo, que tomasse conta da nossa galáxia. Toda vez que ele viria aqui seria um problema, porque você anda na rua e encontrar com um réptil, com um jacaré, com um lagarto, andando em pé e conversando contigo. Não dá, né? Apesar de existirem teorias de que eles estão entre nós também, mas não tem provas, então não posso falar. Então, existem uma confederação das galáxias e cada quadrante da galáxia tem um representante. O que acontece? Existem também aqueles seres que são não confederados. Nossa, Marcelo, você está viajando na maionese, você está entrando em Jornada nas Estrelas. Eu falei, não. Os não confederados não é que são bandidos ou que são, eles simplesmente têm opiniões diferentes. Por isso que eles não se confederaram a essa confederação. É como se fosse um sindicato, você pode se filiar ou não. E eles não se filiaram, não quiseram entrar. Por quê? Porque eles não concordam com algumas coisas. Então, por exemplo, os confederados, eles acham que o ser humano tem que evoluir sozinho, sem ter interferência deles. E eles vão levando isso até um limite, tem limite também. Os não confederados, eles falam o seguinte, olha, o ser humano não tem jeito, já está ferrando tudo mesmo, já está acabando com o planeta, e a hora que ele acabar, se ele acabar com o planeta, ele vai acabar com a nossa galáxia, a galáxia que a gente vive. Então, eles querem vir e já intervir. Enquanto que os confederados não querem intervir, não vão intervir. Tá? Então existe essa guerra, existe essa diferença de opinião, né? Existe uma briga aí para poder ver o que vai acontecer e o que não vai. Nessa briga e nessas coisas que acontecem, os que mais vêm aqui na Terra são os pleiadianos e os Greys. Tá? Os pleiadianos, eles são esses seres altos que eu falei, de cabelo loiro e de veste branca. Os Greys, eles também usam veste branca, só que eles são baixinhos, de cabeça grande, com os olhos e são de cor pele cinzenta. Qual que é a diferença? Eles normalmente andam juntos. A diferença entre eles é que os Greys, eles têm uma tecnologia muito avançada. Muito avançada. Porém, a parte humanitária, a parte de espiritualidade deles é praticamente zero. Eles não têm. Eles são muito tecnológicos, eles são muito parte física. Então, para eles não tem essa de sentir dó, sentir pena. Não tem. Se ele tiver que fazer uma experiência, ele não vai querer saber se você está sentindo dor ou não.
Por isso que alguns casos de abdução que a gente escuta, a pessoa fala que depois de fazer um transe, entrar em transe hipnótico, ela regride e lembra que ela teve dor, que ela sentiu dor. Tá? Os pleiadianos não, eles já têm uma tecnologia alta também, porém eles têm uma espiritualidade mais elevada. E aí eles conseguem segurar um pouco a onda. Então quando eles veem também que tem abdução, eles também fazem abdução. Existem relatos de pessoas que não tiveram problemas de dor, não sentiram nada, foram feitos alguns exames, tudo. Por que isso? Lembra lá no começo que eu falei que os exilados de Capela vieram entrar, chegaram na Terra e fizeram experiências genéticas com as pessoas que aqui viviam, os seres que aqui viviam? Então, veja só, eles pegaram um gene de um ser estritamente herbívoro e misturaram com um ser que tinha um gene carnívoro. Misturaram esses dois genes. E aqueles seres carnívoros começaram a ter maior consciência e ter maior capacidade de raciocínio. Porém, eles não sabiam qual seria o resultado dessa mistura. O que poderia gerar isso daqui a anos? Como é que iria reagir o corpo daqueles seres tendo um gene herbívoro? Então, de tempos em tempos, eles vêm para pegar algum espécime para fazer pesquisa. Essas são as abduções que os pleiadianos fazem, que os nórdicos fazem. Eles pegam, levam, depois devolvem. E dão um jeito de apagar isso na mente da pessoa para a pessoa não ficar com problemas. Então, as pessoas, os casos que foram abdução de pleiadianos, eles são mais suaves, as pessoas não têm tanto traumas. Quando são só greys que fazem isso, normalmente as pessoas voltam com algum tipo de trauma, né? E aí tem que fazer a hipnose regressiva para poder descobrir o que aconteceu. E isso realmente pode ser fato de uma abdução que não foi tão legal. Tá? Bom, falado isso, já falei sobre os livros do Deus dos Astronautas, já falei sobre isso. Então essa é uma teoria, e fica bem, eu vou deixar bem para vocês pensarem bastante, para vocês chegarem à conclusão de vocês, que demônios, anjos, deuses extraterrestres é a mesma coisa. Não mudou nada. Na Bíblia nós temos vários relatos de deuses que vinham do céu. Se você for pegar as histórias dos deuses do Olimpo, os deuses da Grécia, os deuses de Roma, os orixás de Umbanda e Candomblé, se você for pegar, tem as mesmas histórias. Se você for pegar pinturas rupestres da época dos Neandertais, tem a mesma coisa. Se você for pegar histórias no mundo inteiro, os egípcios de naves que vinham, de pessoas que estão na nave, os incas, os maias, todos eles têm histórias e histórias e histórias de deuses que desceram nas suas carruagens de fogo e que aqui se estabeleceram, que tiveram relações e filhos com as mulheres humanas, tal. Todas as religiões, todas as civilizações antigas têm alguma coisa referente a isso. Bom, o que aconteceu foi que a Igreja Católica não podia chegar e falar que eram astronautas, que eram extraterrestres, ela falou que são anjos. São seres celestiais que vêm aqui em nome de Deus para poder... É isso. Então, pesquisem. Corre atrás. Vai pesquisar na Bíblia, tem. Vai no Gênesis, está lá escrito que os deuses vinham na Terra e tinham relações, tinham filhos com as filhas dos homens. Está escrito lá. Procura ver os templos egípcios, onde você tem lá o desenho de helicóptero, avião, submarino, naquela época. Para quem não sabe, os egípcios já sabiam, já tinham entendimento sobre inseminação artificial. Eles já sabiam dessa possibilidade de a pessoa ser inseminada artificialmente e ficar grávida a mulher. Na onde vê essa tecnologia? Como é que eles sabiam isso? Você pega os maias astecas, o calendário maia, o calendário asteca, as coisas que eles têm lá no templo deles. Agora descobriram pirâmides na Amazônia.
Os próprios índios. Eu estava vendo outro dia o relato de uma índia que tem um canal no YouTube, ela falando que essas pirâmides existem há anos, que os índios, a maioria dos índios que vivem ali no Médio Xingu conhecem essas pirâmides, que na história dos índios, ali são os primeiros habitantes da terra que viveram lá e que construíram as suas ocas, e que aí vieram os grandes deuses e transformaram a oca deles em pedra. Essa é a história das tribos indígenas. Se não me engano, ela é Kalapalo. A etnia dela é Kalapalo. E ela fala sobre isso. Então não é novidade para ninguém. A única coisa que eu estou trazendo de novidade é que deuses, demônios, anjos e extraterrestres podem ser considerados como o mesmo ser. Bom, gente, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado por estarem aqui comigo hoje. Vai ficar gravado no IGTV e depois vai lá para o meu canal no YouTube. Se você quer ver outros vídeos, se você não assistiu todos os meus vídeos ainda, o link está aqui embaixo. Lá tem a relação de todos os vídeos que eu já gravei, que eu já postei no YouTube, lá no meu canal do YouTube. Então tá lá, é https linktr.ee/oficial. Lá você encontra todos os vídeos que eu já gravei e que eu vou gravar. Tá? Eu estou gravando agora, fazendo uma pesquisa, e provavelmente o próximo vídeo, o próximo não, mas o outro vídeo, eu já vou estar falando sobre Maria Madalena. E teve uma amiga minha aqui no canal que pediu para eu falar, discorrer um pouquinho sobre Maria Madalena. Eu já andei pesquisando bastante coisa, tenho muita coisa sobre Maria Madalena, e eu vou gravar um vídeo para colocar no canal, para você poder saber realmente quem foi Maria Madalena. Um beijo no coração, obrigado, fiquem com Deus. Até mais.